Olá novamente. Então a aula de hoje iremos falar sobre, na aula 2, iremos considerar já um período que se estende do século VI, VII e VIII depois de Cristo, né? Veremos que haverá avanços com relação dos chineses, principalmente quando eles apresentam uma estabilidade política dinástica, nesse caso já nesse período considerado da península da dinastia Tang, o enfraquecimento do reino do norte da península coreana Goguryeo, né, e a ascensão do reino de Silla, que praticamente vai envolver toda a península já no final do período considerado. Veremos também que surgirá já algumas obras, tendências na literatura, valores, a incorporação do budismo e do confucionismo na corte de Silla. E também veremos como que a apresentação de personagens considerados, como por exemplo o Riecho, né, o grande peregrino coreano que vai em busca das escrituras budistas na Índia, e ele chega inclusive a entrar em contato com terras árabes no século VIII, né? E é considerado então um dos principais viajantes peregrinos budistas do século VIII. Bom, então, continuando, o Riecho, então, talvez seja uma das figuras mais emblemáticas desse período, do envolvimento do reino coreano já nas tendências do budismo, de contatos e rotas internacionais. Ele traz escrituras, traz ensinamentos budistas sagrados, né? A trajetória longa dele, da viagem dele, inclusive vai figurar até hoje como um grande acontecimento, um personagem histórico da Coreia, né? E eu trouxe aqui uma ilustração, uma adorável ilustração do Riecho, né? E um determinado evento da sua viagem. Agora vamos voltar aos acontecimentos mais políticos inicialmente. Então, a gente tem levar em consideração que o reino, primeiro, há sempre uma relação delicada com relação aos chineses na Coreia, né? Você teve no final do século VI, né, a ascensão de uma dinastia nova, centralizada na China, que foi a da dinastia Han. E um dos seus imperadores, Yang, ele começa a considerar então por ordem na região da península de Liaotong e região nordeste manchuriana da China, o que faz a fronteira com o reino de Goguryeo no norte da península coreana. Então haverá embates, uma tentativa de invasão e contraofensiva, primeiramente em 598, e depois haverá outros contraofensivas coreanas de Goguryeo, muito bem sucedidas, em cima inclusive de muralhas e táticas brilhantes do general de Goguryeo, Mundeok, né, que eu trouxe aqui ilustrado para vocês. Essas guerras elas vão perdurar algum tempo, né? E na verdade elas nunca vão ser conclusivas, porque você haverá ter um delicado balanço de poder na fronteira leste-nordeste da China, né? Então, primeiramente você teve os embates iniciais, botar numa certa ordem um status quo, digamos assim, na região da Península Coreana com a dinastia Tang dos chineses. Então, na verdade, quando a dinastia Tang ela resolve já bem as suas conquistas ao oeste sobre os povos túrquicos, já na época do rei, o imperador chinês Taizong, você vai ter então uma série de novas ofensivas chinesas sobre a região a norte da Península Coreana. Ou seja, isso vai em grande parte recair sobre o reino de Goguryeo, né? E haverá então uma série intermitente de guerras de 645 até 600
668, né? Então, para melhor considerar aqui, vemos no mapa que as ofensivas em vermelho, não somente terrestre, privilegiando aqui as ofensivas marítimas em torno da península de Liaotong, passando aqui a região das muralhas defensivas que tinham começado a se constituir desde Ti Huanti, né, nos primeiros séculos de nossa era, passando pelos aliados Khitans, né, também. Então a série de batalhas vai se dar primeiro nessa região da Península de Liaotong. E vindos de Shandong, eles também começam inclusive nesse âmbito dessa guerra Tang-coreana, começam também a ter embates em cima do reino mais meridional de Baekje. Então, tudo isso vai compor o cenário de guerras. Um dos generais, um dos líderes mais de destaque dos coreanos aí vai ser o Gaesemon, né? E o Gaesemon, ele estabelece-se no norte, né? No reino de Koguryo. Ele vai buscar se aliar ao reino de Silla, né? Um pouco mais aqui ao sul, para tentar aí enfraquecer o outro reino vizinho de Baekje, né? Mas a aliança não vai durar muito. O Koguryo, depois de se aliar, ele vai buscar outras alianças com o Império Tang, né? 644, Taizong envia uma expedição contra Koguryo, né? Vai enfrentar duras resistências na península de Liaotong. E depois, cansado de anos de guerra, Taizong finalmente resolve se retirar da política e da guerra, né? As linhas ofensivas chinesas parece que retraem depois de anos de guerra, e o Império Chinês começa a se aliar cada vez mais com o reino de Silla, o que vai provocar cada vez mais embates de Silla com o reino de Koguryo, que mantinha aí a rivalidade contra os chineses. Então, é assim inicialmente que Silla ascende ao poder. Ele tem aí já uma aliança contra Koguryo dos chineses de Tang, que é um poderio que não se poderia ignorar, né? E foi durante esse período que ascende a rainha Sondok, né? Que ela era membro, claro, da aristocracia Huabec de Silla, né? Depois ela vai ter uma série de contestações, né? Um deles, quando a Sondok vem a falecer, inclusive, uma outra herdeira dela, a rainha Tindok, vai ser a última das monarcas de Silla, que seguia aquele sistema de ossos, né, que é chamado Golpun, em que, nesse sentido, essas rainhas elas tinham a classificação óssea como sagrado, né, os chamados Songol. A gente vai ver isso brevemente, como vai ser estabelecido o reino de Silla. E Silla estava cada vez mais comprometido com a China dos Tangs, né? Então, eventualmente, a Silla, inclusive, envia um dos seus mais destacados diplomatas e políticos, né, que vai ser o Kim Chung-chu. E Kim Chung-chu, que aqui já aparece entronado, tá? Porque ele depois chega a ocupar o trono de Silla. Ele, voltando da China, ele vai para a capital chinesa, Chang'an, volta prometendo adotar todos os protocolos, rituais e vestimentos cerimoniais da China, de Tang na corte de Silla, para impressionar os chineses. Isso tudo vai fortalecer a aliança ainda mais entre esses dois reinos asiáticos, né? Inclusive, Silla, já no auge do seu poderio contra o reduzido reino de Koguryo, ele ganha o selo imperial chinês de um reino independente, né? Claro, evidenciado aí alguma relação tributária. No plano, além da política da diplomacia, o Silla, nos séculos VI e VII, ela vai institucionalizar os seus cavaleiros de elite, que são chamados Hwarangdo, né? Os cavaleiros florescentes, né? O caminho dos cavaleiros florescentes, que era basicamente grupos selecionados de elites, jovens de elite, né? Que era Nando, e que tinham demonstrado coragem, lealdade e respeito
aos valores tradicionais e versados nas artes e poesia. Cada um desses jovens era aliado por um Hwarang, um membro das famílias pertencente aos ossos sagrados, né? Como, por exemplo, foi o caso do Kim Chung-chu. E com frequência monges budistas também se juntavam a esses grupos, até com conselheiros e guias espirituais, né? E tudo isso retratava bem o espírito da época de valorização da cultura e do espírito de guerra de Silla, que estava sendo florescendo na Península Coreana. Então, como eu falei, o Hwarang mais conhecido de Silla foi além de Kim Chung-chu, foi um outro chamado Kim Yu-chin, na mesma época. Ele descendia dos reis do extinto reino coreano de Gaia, né? Ele foi aceito como nessa caça de ossos sagrados em Silla, né? Kim Yu-chin depois vai liderar alguns cavaleiros do Hwarang-do, é chamado de Yongga-hyang-do, que achavam que poderiam conquistar outra península coreana, né? E eventualmente o Kim Yu-chin, que era cunhado de Kim Chung-chu, vai chegar a ocupar o trono de Silla em 654 com o nome real de Muyong. Então, na verdade, eu falei que isso aqui era o Kim Chung-chu, mas na verdade é o sobrinho dele, né? O cunhado dele, desculpa, Kim Yu-chin, que está retratado. Então, até é interessante, ele era um descendente ligado à linhagem dos ossos sagrados de Gaia, que tinha sido derrotado, e com sabe, as habilidades políticas e lealdade dos cavaleiros, ele chega a ocupar o trono do reino de Silla em 654. Né? E aí reina até 661. Outro reino que vai ser Baekje, né, que se encontrava também ameaçado em várias frentes, né? Além de Silla, ele se encontrava também contra a China da dinastia Tang. Foi então que Baekje, nessa situação, eles também enviam representantes para a China, né? E também buscam outros aliados para leste. Eles são os que tentam achar novos aliados no arquipélago japonês, no reino que era chamado de Iwa, né? dos Yamatos da época. Então eles renovam até uma aliança 653, o Baekje com os japoneses. E Baekje também parece ter convencido o Goguryeo a mobilizar suas tropas contra Silla em 659, né? E diante disso, Silla então vai para cima de Baekje, né? Silla consegue o apoio maior dos chineses. Os chineses de Tang enviam uma força naval de 130 mil homens em direção à capital Baekje. Sabi, hoje Puyo, né? E na linha oriental, as ofensivas ficam comando do Kim Yu-chin e, entre outros, uma força estimada de 50 mil, que vai resultar nas maiores batalhas aí do período, de acordo com as crônicas do século XII e o Samguk Sagi, né? A história dos três reinos. Essa batalha, Hwasan-do, ela vai ser narrado os sacrifícios de um dos generais, inclusive de Baekje, o Kiebek, que vai eventualmente sacrifica toda a sua família para evitar a captura e a escravidão. E parece que ele até lidou uma carga suicida de 5 mil homens contra as forças de Silla e vão ser eventualmente derrotados. Ou seja, no final das contas, a soberania de Baekje é posta em termo quando confronta com Silla, aliados aos chineses de Tang, já na segunda metade do século VII. O sucesso de Silla vai começar a gerar, inclusive, desconfianças do imperador chinês, já agora Gaozong. Né? Os chineses eles querem uma presença definitiva na península. Silla já está ciente dos planos ambiciosos de Gaozong, né? E o Samguk Sagi ele começa inclusive a enfatizar as decisões do rei Muyong para que haja uma certa soberania do reino de Silla na península coreana, né? Aqueles japoneses de Iwa que eram aliados aos Baekje parece que
teve alguns enfrentamentos navais, mas no final das contas Baekje é derrotado, como disse, buscam inclusive exílio, muitas famílias reais de Baekje vão para as ilhas meridionais japonesas, né? E aí se põe o termo desses conflitos de Silla contra Baekje. E o Império Tang, ele não tinha desistido de suas ambições na região, né? A China vai contra o reino, alimenta outra vez ofensivas contra Goguryeo no norte. Gaozong, o imperador chinês, em 661, ele vai organizar uma expedição que dizem que foi em torno de 350 mil homens contra a Goguryeo, né? A beneficiar inclusive o aliado ainda à época Silla. E Kim Mil-tin, maior liderança militar de Silla, ele vai então ter novas ofensivas renovadas. Então, eventualmente, Silla também vai para cima de Goguryeo, né, vindos do sul, e os chineses de Tang vindos aqui do norte sobre Goguryeo. Uma das fortalezas maiores de Goguryeo, Pyongyang, ela resistiu duramente às investidas dessas duas partes, né? E aí, eventualmente, o governo chinês resolve negociar com Goguryeo, estabelece uma espécie de acordo e manda um regente local sobre a região. Isso vai gerar desgaste com os acordos feitos com a corte de Silla, né? Isso tudo vai ficar então em aberto futuro da ordem dessa região. Isso já no fins do século VII. Né? Isso vai ser ainda mais agravado depois da morte de um dos governantes de Goguryeo, né? Pyongyang vai ser ocupada e a hegemonia Goguryeo vai ser mantida, embora somente com o endosso da dinastia Tang, dos chineses, né? E eventualmente Goguryeo sobrevive fragilmente do século VII em diante, entre a hegemonia crescente e consolidada de Silla ao sul e o Império Chinês aí mais a norte e noroeste. Né? Inclusive em 669, o governo chinês ele estabelece em torno de Pyongyang uma região administrativa com o propósito, inclusive, de administrar essa região fronteiriça com Silla. Né? Essa espécie de protetorado vai ser um dos maiores do Império Chinês, inclusive, né? Vai se revelar várias vezes frágil, incerto, né? Diante das resistências do que restou de Goguryeo e das desconfianças também do reino de Silla. Enfim, eventualmente, parece que era inevitável que haveria uma guerra entre Silla e a China Tang já no fim do século VII. O que foi felizmente revelou-se favorável a Silla, né? Porque o imperador Gaozong, o imperador Tang, ele começa a se mostrar doente, a regência dele passa para uma das suas imperadoras, a Wu, né? E a Wu Zetian, na verdade, ela adota uma política mais pacifista. Então isso já tem reflexos aí de consolidar as rivalidades nessa região. Além disso, teve a ascensão de outras ameaças nas fronteiras chinesas no sudoeste, entre os tibetanos, né? Então isso desviou o foco da dinastia Tang chinesa, né? Para se afastar da região nordeste da China. Mas mesmo assim, as forças de Tang foram formidáveis. Elas vão somente ser derrotadas por embates contra Silla em 675, ao longo da região do rio Han, né, e na costa ocidental coreana. Mas o protetorado chinês ainda sobrevive no norte coreano, desloca ainda mais para o norte de Pyongyang e se estabelece na região da península de Liaotong em 676. E daí você já tem então um avanço de Silla mais para a região norte da península coreana, né? Como sinal dos tempos, inclusive a Silla começa então a embelezar e organizar sua capital, inspirados na capital chinesa de Chang'an, que vai ser em Gyeongju, né?
os antigos aristocratas derrotados, o reino de Baekje, de Goguryeo e mesmo da pequena Acaia, eles vão ser incorporados na classe dominante de Silla, né? Então, talvez Silla e sua capital seja a primeira clara expressão unificada da Península Coreana. Então a gente tem um auge dela vindos aí já no século VI, século VII do reino de Silla, né? E Gyeongju, ela rivalizava na sua beleza e pujança até com Xi'an, né, Chang'an na época, Nara no Japão, uma das cidades mais prósperas no leste asiático nos séculos VIII e IX. A população é estimada em 200 mil pessoas. Seus habitantes eram desde aristocratas, funcionários, sacerdotes, soldados, comerciantes, artesãos, artistas e escravos. O Samguk Yusa, né, conta que as habitações eram decentes, telhados de azulejos decorados, e raramente se via um telhado de palha. Então significa já certa riqueza e organização do reino de Silla, né, na capital. A descrição de palácios reais cercados de jardins e lagos planejados, templos budistas presentes em todos os cantos, e que isso lamentavelmente vai ser quase que tudo destruído nas invasões mongóis do século XIII, né? E ainda mais depois das ofensivas de Hideyoshi na Guerra Yin-Tin no final do século XVI. Restam apenas algumas esculturas de pedra desse período, né, em Gyeongju, e alguns relevos e estruturas de palácio e templo. Tanto é que mesmo assim Gyeongju hoje é declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, foi declarado assim no ano de 2000. As narrativas crônicas como reunidos no Samguk Yusa, eles dão detalhes também do cotidiano de Gyeongju, né, no século VIII e IX. Né? Os templos eram vibrantes, os cultos, músicas fluíam nas ruas de dia e noite. Há relatos de canções célebres, como a canção de Cheongyong, né, o Cheongyongka, musicado um ritmo poético da época, que era chamado a composição chamada de Hyanga, né? Esses versos eram cantados, escritos em forma Ido. Ido era, na verdade, o coreano escrito em caracteres chineses. E de acordo com essa canção de Cheongyong, Cheongyong tinha dois mágicos, né? Um era filho do dragão do Mar do Leste. Na verdade, Cheongyong tinha dons mágicos. Ele era o filho do dragão do Mar do Leste e chegou à capital para servir o regente de Silla. E o regente deu o título a ele, deu uma esposa. E certa noite, voltando à festa, o Cheongyong ele encontra sua esposa sendo seduzida por um espírito maligno, né? O tal de demônio da praga, metáfora para os males do mundo. E Cheongyong chegou a perdoar todos os envolvidos, mas com promessa de que o espírito nunca mais entrasse em nenhuma casa com o retrato do herói na porta. E a canção que Cheongyong declama é encantador, né? Eu, por exemplo, peguei uma parte aqui a narrar. Tendo me arrastado até tarde da noite, na capital da lua, voltei para casa e na minha cama eis 4 pernas. 2 eram meus, ou seja, da sua esposa. De quem são os outros 2? Aí o problema da traição. Anteriormente, 2 eram meus, o que deve ser feito agora depois que foram tomados? Então existe aí, inclusive, a questão até própria da posse, da questão do conservadorismo sobre as relações matrimoniais. E a sociedade de Silla ela vai se estabelecer nessa época, né, em torno de uma classificação de castas sociais, de senhores de terra e sobre camponeses, muito parecido com, em certas partes, com a sociedade feudal europeia da época. E no topo dessa pirâmide social de Silla havia os chamados os ossos sagrados, pertencentes aos ossos sagrados, Seongol, que vão ocupar exclusivamente o alto comando e o trono real até o fim do governo de Muyol, em 661, como eu tinha mostrado a figura dele ali antes. E depois outras famílias aristocráticas vão ter a perspectiva de ocupar esses altos cargos, né? Entre eles famílias como Bak e Sok, no Suk, na capital Gyeongju. Esses membros não eram ossos sagrados, eles na verdade eram considerados ossos legítimos, ou Jingol, né? E poderiam governar o reino
E eles passam assim a ser, então alarga-se ao acesso social essa elite, não dos ossos sagrados, mas dos legítimos, e promove uma série de reformas burocráticas e administrativas em Sila a partir do século VII. Né? Essas reformas são grandemente inspiradas no confucionismo, e o confucionismo entra aí com força, né? E isso assegura a lealdade e obediência ao monarca coreano. E vai garantir certa ordem e paz. Eventualmente, em 682, já sobre o reino de Sinu, né? Ele vai fundar uma academia nacional, a Gukak, de cunho confuciano. Peguei, não é essa aqui que está ilustrado, mas é uma só para ilustrar aqui como era a academia de cunho confuciano. E essa Gukak, fundada por Sinmu, ela vai ser a única instituição de ensino superior do reino de Sila por séculos. Né? E é nela que a elite dos funcionários confucianos, coreanos e também estudados na China, eles aprendem os clássicos confucionistas. Bom, apesar dessas reformas implementadas confucianas, o sistema hereditário ainda se mantinha, né, nos altos cargos. Então, o confucionismo, se ele permitia um certo acesso universal meritocrático dos seus concorrentes ao sistema de exames, haveria o sistema hereditário de privilégios, né, baseados no sistema do Kolpun, dos ossos. Né? Sila, então, é essencialmente o reino aristocrático. Não importava quão brilhante e talentoso o indivíduo, se ele não pertencia a esses membros privilegiados, ele poderia ser, no máximo, indicado a um cargo logo abaixo dos pertencentes aos ossos legítimos. Né? Isso quando demonstrar sua presteza e talento. Então, nesse sentido, aqueles que entravam na Gukak, né, na Academia Nacional, foram aqueles que não eram pertencentes à elite dos ossos, né, do sistema Golpun, porque aqueles não precisavam mostrar nenhum talento, pois eles já pertenciam a uma casta hereditária de osso. Teve outros, inclusive, membros ambiciosos, não pertencentes aos ossos, ao sistema de ossos, privilegiados, que buscavam outras carreiras, né? Inclusive o sacerdócio, o budismo, passam a ser grandes estudiosos. Alguns vão também para a China estudar e entram nos exames universais confucionistas na China, não na Coreia, né, em Sila. Um deles vai ser um dos maiores sábios coreanos da época, o Chi-won, né, retratado à esquerda, que depois volta para Sila. Ele se frustra por não ter conseguido reformar o sistema coreano de privilégios hereditários e acaba eventualmente se retirando como eremita nas montanhas. Né? Então, isso talvez seja um dos sinais dos tempos. Já no final do século IX em diante, então já na época de Chi-won, você tinha alguma tensão no sistema de Sila. Você tem os conservadores, os privilegiados hereditários e aqueles que ascendem pelo seu talento e pela sua ambição fora do sistema de privilégios dos ossos. Né? Um dos eventos mais dramáticos narrados pelo Samguk Sagi é, por exemplo, de um brilhante general e líder naval da época, que era o Yang Bogo. Né? E Bogo, ele na verdade ele tinha origens plebeias e ele vai ascender dentro do sistema do oficialato na China Tang. Ele volta para Sila nomeado como comandante das forças navais coreanas para combater os piratas na região, na verdade mais a serviço dos chineses do que propriamente os coreanos, o que ele revela o seu brilho naval. Né? E depois de ele estabelecer essa hegemonia marítima, inclusive a China, a Coreia e o Japão, Sila, a China de Tang e o que era o Japão dos Yamatos, o comércio e o contato entre eles floresce como nunca. Né? Inclusive, o Bogo ele chega inclusive a ganhar o controle de uma ilha estratégica na região. Né? Ele acumula fortunas. E sua vida chega ao fim depois que ele tentou indicar sua filha como rainha ao trono de Sila para casar com o rei, o filho de Sinmun, o Munsong, indo contra o sistema da classificação dos ossos de Kolpun. Né? Ele se irrita, é negado, ele se revolta e depois eventualmente ele é morto em 846 por um enviado da corte de Sila na sua ilha. Então é uma vida bastante agitada.
No campo religioso, teve certa fusão das tradições budistas dos reinos coreanos em Silla, né? Talvez por Silla ter sido o último a converter com entusiasmo o budismo, ele manteve algumas práticas e valores confucionistas e também locais frente a essas novidades. Depois ele mandam com entusiasmo a aprender o budismo do ramo mahayano, né, que prevalece em boa parte da extensão chinesa, e essa vertente budista mahayana ela chega a Silla no século VII. Né? A difusão de textos, livros e estudos traduzidos do sânscrito para o chinês, mas nem por isso haverá ainda discussões doutrinárias no reino. Né? Um dos maiores debates da época de Silla era como cada pessoa nasce disposta com as qualidades para atingir o estado espiritual que Buda alcançou. E alguns de Silla criticaram essa visão, defendendo que os seres humanos não nascem com essa disposição fundamental para se tornarem plenamente iluminados, como o Buda Shakyamuni ou o que o príncipe Siddhartha tinha feito. Agora, um dos maiores eruditos da época, ele inclusive rejeitou essa ideia de que os seres humanos poderiam sim ter essa disposição fundamental para atingir a iluminação, tal como o budismo mahayano prega. E deles era o mestre Yonhyo, retratado aí, que ele vai lançar depois as bases do budismo mahayano em Silla, e também tem influências na China e no Japão nos séculos seguintes. Né? E o próprio nome Yonho significa madrugada, porque ele nasce de famílias sem qualquer ligação aristocrática, mas o seu brilho intelectual era notável, né? Tanto que ele se torna mestre muito cedo na vida, e depois conta-se que Yonho ele peregrinando, caminhando, como muitos budistas, sábios budistas faziam, na natureza avistou algumas abelhas e borboletas voando de flor em flor, e isso sentiu um imenso desejo de ter um desejo terrestre por uma mulher, polinização, né? E aí, considerando isso, o rei de Silla oferece sua filha viúva, a princesa Yozok, para Yonho. E quando, a caminho do palácio da princesa, Yonho ele cai no riacho e assim chega ao seu destino, mas a princesa manda ele entrar para trocar as roupas molhadas. E naquela noite, os dois vão compartilhar o leito. Nasce o filho deles, chamado de Sol Chong. O filho vai crescer nos ciclos mais aristocráticos da sociedade de Silla, revelando inteligência para as letras, padronizando o chinês clássico para a língua coreana. É interessante como é que a preocupação dos coreanos com relação a quem que vai originar a escrita e os ensinamentos, né? Muito ligado também à questão da origem das artes, do conhecimento, com que os chineses também faziam alguns séculos depois. E Yonhyo, ele, claro, voltando à história dele, quebrando seu voto de celibato, né, de monge, ele troca então suas vestes de sacerdote para roupas seculares e passa a dedicar sua vida a compor poemas e músicas para os melhores ensinamentos das virtudes budistas, o Dharma, né? E ele perambulando de aldeia dele, ele vai cantando, ele dança, ele recita, a mensagem dele chega a milhares de pessoas, desde o mais humilde ao mais nobre, e até os dias atuais é citado muito pelos budistas coreanos, né? O seu comportamento heterodoxo, claro, vai ser condenado numa parte mais ortodoxa dos budistas, que desencoraja a dança e o canto, mas Yonhyo, seu carisma, ele vai se utilizar dessas aptidões dele de comunicação e a carisma como meio voluntário, né? Chamada upaya no budismo, para buscar a salvação de todos os seres vivos. E um dos episódios mais curiosos vai ser aquele narrado no episódio chamado de Bebendo Água de uma Caveira, que está aqui retratado, não sei se vocês estão conseguindo chegar aqui embaixo, que remete a uma viagem que ele faz para a China. E no caminho tem uma tempestade violenta que irrompe, e ele busca um abrigo numa caverna subterrânea, e no dia seguinte ele descobre que o local havia dormido... na verdade não era uma caverna normal, era na verdade uma câmara funerária.
que ele veio, se depara com ossos, com crânio, e ele então se viu incapaz de dormir lá pacificamente no dia seguinte. E percebendo as circunstâncias físicas que também não haviam mudado, mesmo ele querendo ou não, ele percebeu que apenas sua mente a respeito disso dita as condições da sua percepção. Ou seja, as circunstâncias físicas eram as mesmas. A única coisa que mudou foi a sua mente, a sua percepção acerca das circunstâncias físicas. Então isso foi um grande aprendizado que ele tirou desse episódio da caverna do crânio. Eventualmente ele chega inclusive a usar esse crânio para tomar água. Então ele não dá tanta importância do significado da morte, né, mas sim como a mudança da percepção da sua mente a respeito dos objetos aí ao seu redor, né? Bom, ao norte de Silla, o Império Tang ele vai tendo ainda dificuldades em conquistar Koguryo, né? Haverá também outros povos da região que começam a ter maior protagonismo, como os Khitans, que tinham se revoltado contra os chineses, vão limitar ainda mais o alcance da dinastia Tang sobre a região em torno do rio Liao, e eventualmente um das lideranças dessa região chega a organizar uma série de expedições contra os chineses na região da Manchuriana e foge depois para um reino mais ao sul que depois vai se estabelecer como o reino de Balhae, né, ou Barhai. Balhae ele começa então a se organizar em toda essa vastidão manchuriana, um pouco mais ao norte da península coreana. Eles depois mandam representantes para o reino de Silla para negociação, para outros povos, inclusive túrquicos, mais na vastidão siberiana, né? É claro, Balhae já no século VIII ele cresce para consolidar várias regiões de múltiplas etnias, de muitos nômades das estepes, inclusive de alguns chineses da região. O problema é que tem poucos registros desses eventos de Balhae, né? A gente tem que contar muito com testemunhas vindas de Silla ou da corte de Tang ou dos japoneses, né? De acordo com esses poucos fragmentos, o reino vai ser fundado por remanescentes de lideranças de Koguryo, que tinha sido derrotado alguns décadas antes, vindos de um povo que era submetido a Koguryo chamado de Malgal. Esse povo, Malgal, vai ser os ancestrais dos Manchus. Então, lá na dinastia dos Manchus, lá na China, no século XVII em diante, eles vão começar a buscar o início das suas origens vindos do protagonista de Balhae, dessa região. E acredita-se que os líderes de Balhae eram exímios cavaleiros semi-autônomos, né, que eram apenas submetidos à autoridade central deles mesmos, né? Então era um reino que vai eventualmente estabelecer uns domínios próprios. Vai gerar novas tensões na região, né, novas relações de diálogo, poder com Silla e de Tang. E eventualmente então isso vai ser o que é mais de destaque no século VIII nessa região norte da Península Coreana. Agora, só eu trouxe aqui também um dos artefatos achados do período de Balhae, em que nota-se também a presença do budismo mahayano também no reino, tá? Agora, um dos personagens, e não poderia, eu até trouxe isso no início da aula, um dos personagens mais ilustres da época vai ser um dos estudiosos monges coreanos, que vai ser o Rieshu, ou Retshu, né? Que ele vai fazer inúmeras viagens. Você percebe aqui que ele sai da península Silla, ele chega à capital Chang'an, visita então inclusive a região portuária de Guangzhou, na foz do Rio das Pérolas. Ele via navegação pelo sudeste asiático, chega ao norte da Índia, onde ele encontra a fonte primária, né, primordial dos escritos do sânscrito do budismo, segue a rota onde o budismo mahayano
entrou na China séculos anteriores, por Gandhara, e depois resolve ir para as regiões do Império Persa, as regiões aqui da Mesopotâmia, e ele volta pela o que era uma das rotas da seda na região de Dunhuang e novamente para a capital da dinastia Tang e Chang'an. Então são anos de viagem. Isso tudo, as narrativas vai ser depois descoberto no século XX dos seus feitos por um explorador francês, o Paul Pelliot, numa das cavernas de Dunhuang, né? E isso vai então permitir a gente entrar nas rotas, nas viagens desse famoso peregrino. Bom, isso demonstra também a efervescência do comércio asiático, coreano, chinês, com o restante das regiões asiáticas, né? Você tinha produtos demandados de Silla, desde a elite chinesa em Chang'an, né? Ou Xi'an, como vai ser conhecido depois, até mesmo nas ilhas japonesas também. Mercadores muçulmanos comerciavam nas extensões asiáticas, vindos do oeste. Os produtos coreanos entre os árabes eram também apreciados, né? Inclusive os árabes do século IX acreditavam que Silla era uma terra abundante em ouro, né? Os finos têxteis e produtos fitoterápicos da Coreia eram demandados, em contrapartida à demanda crescente coreana por seda, pedras preciosas asiáticas e obras escritas chinesas e outras budistas, né? Então foi nesse contexto que vai revelar até uma idade de ouro da dinastia Tang da China e também da corte de Silla, né, e de Balhae, né? Essa rede comercial vai frutificar no estabelecimento de uma comunidade transasiática de coreanos de Silla por toda a região, principalmente regiões das ilhas japonesas e também na corte da China e também principalmente na península de Shandong, né? Há relatos inclusive de comunidades de comerciantes estudiosos na foz do rio Yangtze do coreanos de Silla nos séculos VIII e IX. As artes budistas vão florescer nessa época também, né? Inúmeros templos vão ser construídos nas montanhas da região em torno da capital Gyeongju, né? Santuários, pagodes, sinos, entre outros. O budismo ele vai revelar toda a habilidade artística de Silla na arquitetura, na escultura e nas vibrantes pinturas da época, né? Um dos locais mais notáveis dessa efervescência vai ser, por exemplo, o templo de Bulguksa, né? Aqui o templo da terra de Buda, e também na gruta de Seokguram, que está aqui à esquerda, construídos em meados do século VIII, sob a orientação de um ministro de Silla, né? E essas duas edificações revelam muito do ardor do clima religioso da época e do poder influente das famílias aristocráticas de Silla. Claro, além do senso estético da arquitetura e escultura dos artistas coreanos da época, né? São patrimônios da Unesco, declarados em 1995 nas montanhas mais orientais de Gyeongju. São marcos que vão marcar a cultura coreana nos anos seguintes, quase como um cânone, né? Por exemplo, em Seokguram há uma estátua do Buda Shakyamuni aqui revelado, que fica virado para o leste, né, de forma que ele encontra primeiro a luz do sol nascente, né? Os budistas acreditam que a terra pura é o paraíso, né? Fica em algum lugar sobre o mar do leste. E o Shakyamuni, o Buda, ele vai ser cercado por relevos de pessoas iluminadas, né, como diz a tradição mahayana, né? E é interessante que a tradição mahayana ela privilegia um desses pessoas iluminadas, os bodhisattvas, né? Entre eles destaca-se a Guanyin, né, em chinês, ou Avalokiteshvara, que é a deusa da fé, da compaixão do budismo mahayana. Isso é muito cultuado pelos tibetanos também, né? Que consideram a deusa Avalokiteshvara como a principal do budismo lamaísta e budismo tibetano mahayano. Nesse templo aqui em cima de Bulguksa, ele vai ter todas as suas estruturas já feitas. Ela vai ter perca depois dos embates com os japoneses da guerra Yin-Chin, do fins do século XVI,
Vão restar algumas estruturas, né, além daquelas reconstruídas, né, alguns pagodes, como de Siok-Gatap e Dabotap, entre outros, né. E todas essas construções revelam traços únicos da arquitetura budista e coreana de Silla, né, e isso tudo vai depois ter consequências no senso estético, artístico e religioso na Península Coreana. Então, para finalizar, o que temos em Silla, que é o reino mais consolidado do que hoje é a Península Coreana, ela vai se revelar primeiro uma sociedade aristocrática, conservadora, vai revelar uma influência do budismo, né, na entrada do budismo na sua vertente mahayana no reino. O reino de Silla abraça o budismo, mantém também as tradições confucianas na estruturação burocrática dos seus funcionários, embora tenha aí a contrapartida de ter famílias privilegiadas no sistema de Golpun, dos ossos, de que eles não precisavam passar pelos exames e estudos confucianos. Mas abaixo disso haverá uma grande leva de estudantes ou de monges do reino de Silla, seja pelo budismo, seja pela via do confucionismo. E eu trouxe no final aí algumas realizações artísticas de Silla que vão marcar a cultura coreana nos séculos posteriores. Então, próxima aula a gente vai ver o que vai se suceder nos séculos posteriores do século VIII, IX em diante na Península Coreana. Antes de encerrar, gostaria, tem aqui, eu ponho aqui também para vocês acompanharem meu playlist criado, né? Se vocês quiserem, inscrevam-se, porque eu coloco todas as minhas aulas lá. Tenho recebido muitos elogios, né? Agradeço, isso me motiva bastante para continuar. E sempre falo para vocês, para melhor acompanhamento, eu pego muitas informações do meu livro A Montanha e o Urso, que está disponível no link abaixo para vocês. Tem aqui uma versão impressa minha, né? Mas vocês podem então aí acompanhar com mais conveniência as aulas, tá bom? Até mais ver.